és real. Vou me entregar. Aleluia. Erga suas mãos, começando ao Senhor, meu querido. Quando a música escurece, o resto desaparece, simplesmente assim nasceu. Ansiando obedecer algo que falou para alegrar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção
Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua compaixão sobre nós, Deus. Porque nós queremos mais de ti, Pai, nós queremos te adorar pelo que tu és, nós queremos te adorar pelo que tu és. Só tu és digno de louvor, de glória, de honra.
Oh Deus, a tua palavra diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Pai, nesta manhã nós como igreja, nós também declaramos a glória é toda para o Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que somente Tu seja a honra, a glória, o louvor. Pai, o Senhor tem nos amado de uma forma que ninguém nos amou. O Senhor tem nos envolvido de uma forma como ninguém nos envolveu. O Senhor tem nos amado com laços de misericórdia. O Senhor tem nos amado, ó Pai, a ponto de dar a sua vida por cada um de nós ali naquela cruz do Calvário. E nesta manhã nós como igreja nós declaramos obrigado, Jesus. Obrigado pelo Senhor Jesus ser o nosso Senhor e o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado. Abre os teus lábios, igreja, e começa a declarar quão importante é Jesus para você nessa manhã. Abre os teus lábios, igreja, e começa a declarar que só Ele é Rei, só Ele é Deus, não há outro além dele nos céus nem na terra. Nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Nós declaramos nesta manhã que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Oh Jesus, não a nós, mas a Ti seja o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Eu estou em Tua presença pra Te adorar e Te amar. Só em ver os Teus olhos no céu.
Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de abrir não tem mais precioso e aí pode ver o seu próprio filho. Que amor é esse? Não tem sacrifício para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro, para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro. Nós clamamos, Jesus. Nós clamamos. Amém? Pode se sentar, meu filho. Agora é o nosso momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. 2 Coríntios 9:8. Deus pode tornar abundantemente em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantemente em toda boa obra. O Senhor, Ele tem cuidado da sua igreja. Eu sempre tenho dito isso aqui no altar. Ele tem cuidado, Ele tem provido todas as coisas que nós precisamos, porque Ele é fiel. A palavra diz que Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que volte atrás. Ele já liberou sobre a igreja dele. Nada nós teríamos falta. Nada. Ele vai suprir o pão de cada dia. Ele vai dar para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Eu quero te convidar essa noite a você semear na obra do Senhor, no altar do Senhor, com os seus dízimos e com a sua fé. A Bíblia também ela nos diz que aquele que muito planta, ele também vai colher muito. E nós vamos colher, querido, o que nós plantamos. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então eu quero te convidar, você, a consagrar o seu dízimo, a consagrar a tua oferta. Essa semana eu ouvi algo interessante. Sempre a gente está ouvindo e parece que tem dia que aflora mais nos ouvidos, no coração da gente. Você semear não é obrigado, mas a colheita ela se torna obrigatória. Então quer dizer, se eu semeio espinhos, eu vou colher espinho, mas se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então a lei da semeadura é essa. Aquilo que você planta, você vai colher. Então eu quero te convidar a você plantar para o reino de Deus. Quero te convidar a você semear na obra do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos trazer no teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, nós sabemos que é para a manutenção da tua casa. Nós sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que semeiam. Porque é o Senhor que faz chover a chuva serôdica, a chuva temporânea. É o Senhor que faz tudo acontecer, porque todas as coisas estão nas tuas mãos. Então, nessa manhã, nós te entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Querido, traga o seu dízimo, traga a sua oferta.
cada pessoa aqui, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Amém. Amém? Meus queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Deus, pela sua vida, pela vida dessa igreja, por esse privilégio que nós temos de nos reunirmos mais uma vez, começar mais uma semana na presença do nosso Deus, na companhia dos irmãos, gente querida, gente amiga, gente que, como nós, não é? Precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor para todas as coisas. Meus queridos, nosso irmão Lucas, ele pede oração pela vida do Gabriel. Gabriel é filho do Benemir, e o Gabriel precisa de uma intervenção de Deus na área da saúde. Então lembre do Gabriel nas suas orações em casa. Nós vamos orar agora, mas depois continue orando, clamando a Deus por uma intervenção na vida do Gabriel, uma criança que precisa de uma intervenção do Senhor. Então nós vamos orar por isso, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo isso, e colocar aí os nossos pedidos, nosso coração diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, louvamos, glorificamos o teu santo e poderoso nome. Rendemos ao Senhor, ó Deus, nossa honra, glória, louvor e adoração, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de tal coisa, e a Ti, Senhor, nós nos rendemos, nós nos prostramos diante do Senhor nessa hora, reconhecendo a Sua grandeza, a Sua soberania e a nossa dependência do Senhor para todas as coisas. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar de graça, agradecidos por tudo quanto o Senhor já fez por nós, em nós e através de nós. E que o Senhor continue nos abençoando e usando-nos como instrumento nas suas mãos para abençoar a vida de tantos quantos nós pudermos, e nisso o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa, Deus querido, a vida do Gustavo, da sua família, a vida da Marcela, da Adela, e encha-os com o teu Espírito Santo, encha-os com o amor do Senhor, de tal forma que eles jamais possam resistir à tua graça e viverem para a glória do teu santo nome todos os dias, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela vida do Gabriel. Tenha misericórdia, estende a sua mão, abençoa essa criança, dá a cura do Senhor sobre a vida dela, Pai, e glorifica o teu nome nessa enfermidade, que tudo seja para a glória do nome do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e pedimos que o teu Espírito nos conduza na reflexão, na absorção da sua palavra, que nós possamos guardá-la no nosso coração e vivermos, ó Deus, na presença do Senhor, cada dia que o Senhor nos der nessa terra. Que assim seja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pensei que eu estivesse orando sozinho. Abre aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. 2º livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler aí os 13 versos. Esse texto por completo não vai estar no multimídia, que é um texto mais longo, mas depois desse texto, todos os textos que eu citar, que inclusive serão referentes a esse trecho da Bíblia Sagrada, vai estar ali para você acompanhar. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua versão. Eu vou ler na NVI, que é uma versão em que nós compreendemos melhor, porque é uma linguagem mais próxima dos nossos dias. Então isso facilita muito, tá bom? Eu tenho lido a Bíblia na linguagem Almeida atualizada, e tenho lido também na nova versão transformadora, que é uma linguagem muito facilitadora para nós vermos e compreendermos melhor o que nós estamos lendo, principalmente quando lemos o Antigo Testamento, tá? Então recomendo aos irmãos comprarem e terem uma Bíblia aí no seu celular, na NVI. Todos acharam? Amém? No 3º ano do reinado de Osias, filho de Alá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar.
Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Ela era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. Repita comigo assim: e o Senhor estava com ele, e era bem sucedido em tudo que fazia. Amém. Meus queridos, nós estamos nesse início de ano falando sobre confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Eu decidi confiar no Senhor. Confiar no Senhor é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão a ser tomada todos os dias, diante de cada circunstância, de cada escolha, de cada situação que nós vivemos. Nós precisamos decidir confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. Agora, ser aprovado por Ele deve ser um desejo do nosso coração. Esse deve ser o desejo do coração de todo cristão, de todo o povo de Deus, ser aprovado por Deus, ser aprovado por Ele. Porque quando o Senhor nos prova, Ele nos prova não para nos reprovar, não porque tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento, mas porque o Senhor nos quer aprovado, Ele nos quer amadurecido, aperfeiçoado, por meio do seu Espírito, da sua palavra e das circunstâncias dessa vida em que Deus usa para forjar o nosso caráter e nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Hoje eu quero convidar vocês a olhar para a vida de Ezequias, um homem dos grandes homens da Bíblia, pouco lembrado por nós, não é? Quando nós lembramos dele, nós lembramos daquela passagem da doença para a morte. Lembram lá? 2 Reis, capítulo 20, quando ele adoece de uma doença mortal, então Deus manda Isaías dizer a ele: arruma sua casa porque você vai morrer. Mas ele então vira para o lado, chora amargamente, argumenta com o Senhor, e o Senhor dá para ele mais 15 anos de vida. Essa é a passagem mais conhecida do rei Ezequias, e essa passagem que nós estamos vendo hoje. Mas é interessante que Ezequias, ele é muito maior do que nós podemos pensar. Ezequias é um homem que também é segundo o coração de Deus, é um homem correto, um homem justo, um homem que ama a Deus, um homem que serviu a Deus de todo o seu coração, a tal ponto da Bíblia compará-lo com Davi, dizer que ele fez não como seus pais, mas fez como Davi. Ezequias é esse rei entre os 19 reis que governaram em Judá. Ezequias é um dos 6 reis que fizeram o que é reto aos olhos do Senhor. Todos os outros fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Ezequias é essa exceção à regra. E dentre os 6, alguns fizeram o que era bom ao Senhor, mas nem tudo. Mas Ezequias é considerado o grande, o maior rei que governou Judá, o rei do sul. Mas é muito válido, é muito importante nós olharmos para esse texto que nós lemos, conhecermos um pouco mais a vida de Ezequias e tomar Ezequias como um exemplo para nós. A biografia e os relatos bíblicos de Ezequias são impressionantes. Mostram um homem fiel a Deus, um homem que é exemplo para nós em muitas coisas. Ezequias não era perfeito, claro que não, mas a maior virtude de Ezequias está aqui. Ezequias foi aprovado por Deus. Vale a pena ler, conhecer e se inspirar na vida de um homem que foi aprovado por Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vamos descobrir o que ele fez
por que fez e quais são os resultados dos atos de Ezequias sobre a vida dele. E a primeira coisa que Ezequias faz para ser conhecido como um homem que fez igual a Davi, um homem que foi aprovado por Deus, foi quebrar a corrente do mal, não reproduziu os erros dos seus antepassados. Ezequias quebra uma corrente sucessiva de reis que haviam feito o que era mal, que reprovavam o Senhor. Ezequias, nós lemos aí, é filho do rei Acás. Seu pai foi o pior rei da história de Israel, um homem ímpio, completamente ímpio, mas que era rei por sucessão, por direito, na nação de Judá. Mas Acás, ele comete idolatria. Não só era um homem idólatra, como mergulhou Judá na idolatria e fez com que todo o povo cometesse o mesmo pecado de Jeroboão. Um rei terrível, um rei que sacrificava os seus filhos a Moloque, um rei que ele profanou o templo sagrado de Israel, trocando o altar do templo por um altar semelhante aos altares dos deuses pagãos da Síria. Um homem que fez alianças com a Síria para tentar salvar a sua própria pele. Foi um rei completamente ímpio que desaprovou completamente o seu próprio reinado. Deus não aprova nenhuma das atitudes do pai de Ezequias, mas é interessante que, embora Ezequias tenha sido o 13º rei que governa Judá, ter governado juntamente com o seu pai, mas depois da morte do seu pai, assumido o trono, Ezequias não segue os passos, os exemplos do seu pai. Ele quebra essa corrente de sucessão de desgraça, de idolatria, de prostituição, de violência. Ezequias, ele faz aquilo que de fato um homem de Deus, um servo de Deus precisa fazer. E embora tudo isso ele tenha visto tudo que o seu pai fez e participado de tudo, ele então quebra essa corrente. Olha o que diz aí o verso 3 e o verso 4 do capítulo 18. Aí agora começa, tá, Daniel? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso, e era chamada Neustã. Até os dias de Ezequias, aquele povo queimava incenso, adorava não somente a idolatria, a serpente que Moisés havia feito, mas também aos postes ídolos das nações pagãs. E o que nós precisamos de observar aqui é a coragem de Ezequias, o discernimento espiritual de Ezequias, de arrancar os postes ídolos, coisa que nem os melhores reis antes dele haviam feito. Governaram bem, fizeram o que agradaram ao Senhor, mas deixaram os postes ídolos de geração em geração, deixaram a idolatria ser perpetuada, não tiveram discernimento espiritual. Mas Ezequias, ele acaba com a idolatria, ele quebra essa corrente que alguns aí chamariam de maldição hereditária, que nada mais é do que a prática recorrente daquilo que desagrada ao Senhor. Se você ler a história dos reis que antecederam Ezequias, principalmente o seu pai, nenhum deles teve sabedoria, ousadia e discernimento espiritual. Não retiraram os postos ídolos. Mas Ezequias, meus queridos, ele destrói, ele acaba por completo algum atrativo para a idolatria ou para o sistema de vida dos pagãos. Era uma ordem de Deus, era uma aliança que Deus havia feito com a nação de Judá e com a nação de Israel. A nação de Israel, o reino norte, já havia sucumbido à idolatria há muito tempo, mas aqui agora, no reino sul, Ezequias então, ele faz tudo diferente, quebrar a corrente do mal. Como nós precisamos disso nos nossos dias, como nós precisamos ter discernimento e olhar para trás, olhar para os lados, ver o que é de Deus, o que não é de Deus, o que Deus aprova e o que Deus reprova, e não cometermos os mesmos erros dos nossos antepassados, não reproduzirmos na nossa vida os erros dos nossos pais.
É preciso ter coragem, é preciso ter sabedoria, é preciso ter temor e discernimento a Deus. E aqui nós aprendemos com Ezequias que os erros dos outros não podem ser os nossos erros. Nós não precisamos reproduzir, repetir os erros dos outros para aprender com os erros deles. Simplesmente basta observarmos, ter discernimento, e discernirmos bem, tomarmos uma decisão de seguir ao Senhor. Olha o que está escrito do verso 9 até o verso 12. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, 7º ano do reinado de Oséias. Oséias era rei do reino norte, filho de Elá, rei de Israel. Salmanassé, rei da Síria, marchou contra a Síria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou Israel para a Síria e os estabeleceu em Halá, em Gozã, do rio Tabor, e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado, não o fizeram. Presta atenção que aqui é uma comparação entre 2 reinos, reino norte e reino sul. O reino do norte, ele se entrega à desobediência, à idolatria. O reino do norte, ele quer viver como as nações pagãs viviam. E por causa disso, então, Deus usa a Síria como um chicote para corrigir, para disciplinar o reino de Israel. E Judá está assistindo tudo isso. Ezequias está vendo tudo isso. Mas Ezequias faz tudo diferente. Ezequias percebe que uma hora a conta chega. Uma hora o preço do pecado bate à nossa porta. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Israel se afundou na idolatria e pensou que tudo ia ficar bem, que Deus estava fazendo vista grossa. Deus não estava percebendo, não estava vendo o que a nação de Israel estava fazendo. Mas um dia a medida do pecado de Israel chegou na conta, e Deus disse: basta. Não bastaram os profetas, não bastaram a lei, eu vou disciplinar esse povo. E Deus usa a Síria, o rei da Síria, para invadir Israel e levar todo Israel cativo. E os assírios eram um povo cruel, muito cruel. O povo tinha prazer na crueldade. Um povo que arrancava a pele dos seus prisioneiros de guerra. Era um rei que tinha prazer na sua crueldade. E Deus usa esse povo para disciplinar Israel. Meus queridos, Israel não havia entendido que toda a palavra de Deus, que toda a lei de Deus é cuidado de Deus. Israel não havia entendido que viver como os pagãos resulta na mesma recompensa que um dia Deus irá trazer aos pagãos. Se vivermos como eles, seremos recompensados como eles serão recompensados. E o que mais Deus abomina, e fica muito claro no Antigo Testamento, é a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é substituição. É tudo aquilo, algo ou alguém que toma conta do lugar de Deus no meu coração. Isso é idolatria. Não são apenas os ídolos feitos de madeira, de barro, de ouro e de bronze. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração constitui-se um ídolo na minha vida. E os ídolos precisam ser derrubados, precisam ser destruídos. Neustano, que Deus havia mandado construir um certo tempo com um propósito definitivo, não era para se tornar um ídolo. E quantas coisas boas Deus levanta nas nossas vidas, e não passa muito tempo, essas coisas se tornam um ídolo. Nós substituímos as bênçãos de Deus pelo Deus da bênção. Nós colocamos pessoas, coisas no lugar de Deus no nosso coração, e isso nos torna idólatras. E Deus abomina a idolatria, porque a idolatria é pecado como de prostituição, de adultério. Quantas coisas boas Deus nos deu, e nós não percebemos. De repente essas coisas tomam o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser seu filho, sua filha, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus pais.
podem ser os bens que o próprio Deus te deu, te abençoou, mas nós levantamos ídolos e altares de adoração a nós mesmos, a coisas e a pessoas que não são Deus. E num dado momento da nossa vida, meus irmãos, tenho certeza que Deus irá nos disciplinar, Deus irá nos corrigir. Porque se tiver algo ou alguém na sua vida que é mais importante do que Deus para você, saiba que isso se tornou o seu Deus, se tornou o seu ídolo, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, tem ciúme de nós, mas esse ciúme de Deus não é como o ciúme dos homens, não é um ciúme doentio, não é um ciúme egocêntrico, egoísta, é um zelo de Deus, porque Deus não quer que nós sigamos as vaidades e as mentiras, sejamos consumidos por elas. O primeiro exemplo que nós recebemos de Ezequias é: arranque, quebre, despedace todos os ídolos do seu coração, e Deus irá prosperar os seus caminhos. O verso 5 e o verso 6 mostra mais o caráter e a personalidade de Ezequias. Diz: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Olha só os verbos: apegar, seguir e obedecer. Apegou-se, seguiu o Senhor, não largou o Senhor, andou com o Senhor, seguiu ao Senhor e obedeceu os seus mandamentos. Meus queridos, essa é a experiência cristã que faz com que Deus não se envergonhe de nós. Essa é a experiência cristã que faz com que Deus nos aprove. Essa é a experiência cristã que faz com que as pessoas olhem para nós e percebam em nós aquilo que é incomum, aquilo que não é normal no meio de uma sociedade que vive sem Deus. Confiar, apegar em Deus, seguir a Deus, obedecer a Deus, mesmo diante das reprovações do mundo, mesmo diante das provações que Deus nos permite passar. Ezequias, até aqui, até esse ponto da sua vida, Ezequias é um homem fiel. Não há nada até esse momento que desabone a fidelidade de Ezequias. Obedeceu aos mandamentos do Senhor. E é interessante que a recompensa não podia ser outra. Olha o que diz o verso 7: e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia, e rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ezequias não se submete a um outro Senhor, porque o Senhor, Deus de Israel, é o Deus de Ezequias. Isso aqui, meus irmãos, é tão significativo que os irmãos não têm ideia do que é não se submeter ao rei da Síria nos dias de Ezequias. A Síria já havia arrasado e conquistado o mundo inteiro praticamente. Era a maior potência bélica, econômica dos tempos de Ezequias. Criar caso com o rei da Síria seria mais ou menos como o menor país do globo terrestre. Desafiar a maior nação do globo terrestre. Seria o menor desafiar o maior, dizer: eu não me dobro diante de você, eu não pago impostos e tributos a você, nós pertencemos a um outro Senhor, a um outro Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. Nós não nos curvamos. Enquanto todas as outras nações, inclusive Israel, a nação do reino do norte, havia se aliado, feito aliança com o rei da Síria, apenas Judá, Ezequias e alguns outros estrangeiros disseram: não, nós não nos dobramos, porque nós pertencemos ao Senhor. Loucura, loucura, loucura aos olhos dos homens, loucura como nós fazemos quando nós enfrentamos, nos posicionamos diante das maldades desse mundo, das injustiças desse mundo, diante dos pecados desse mundo que se tornaram tão normais na vida da nossa sociedade.
que nós aprendemos com Ezequias, meus queridos, é que o Senhor era com ele prosperava em tudo, era bem sucedido em tudo, porque Ezequias, ele decidiu confiar no Senhor, ele decidiu obedecer ao Senhor, ele decidiu andar nos caminhos do Senhor e não seguir as outras nações, os outros povos, e não seguir os outros crentes do Senhor Jesus Cristo, que entraram para uma vida dúbia, mista, um pé nos caminhos de Deus e um pé no mundo, tentando agradar a Deus e agradar ao mundo. Ezequias não, Ezequias decidiu apegar-se ao Senhor, houvesse o que houvesse, lá estava Ezequias, servindo fielmente ao Senhor. Meus queridos, confiar é isso. Confiar para nós, evangélicos, nos dias de hoje, está muito ligado às bênçãos de Deus, não é? Confia no Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te curar, Deus tem promessa. Aliás, essa conversa de quem tem promessa de Deus não morre, isso é mentira, isso não está na Bíblia. Não confie nisso, isso é jargão evangélico sem fundamento bíblico. Uma coisa é certa, andou com o Senhor, confiou com o Senhor, e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Meus filhos, não tem prêmio maior, não tem nada maior e nem melhor do que uma recompensa como essa, saber que o Senhor é conosco, o Senhor é com você. Pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando em casa, você não sabe as dificuldades que eu tenho enfrentado, Deus tem permitido coisas terríveis na minha vida. Não importa, se você é fiel, o Senhor é com você, e você vai ser bem sucedido no meio do caos, no meio da guerra. Pode se levantar um inferno contra você, se o Senhor é com você, meus queridos, se o Senhor é contigo, e se você é com o Senhor, a vitória é certa. A vitória é certa. Não seja infiel, não faça aliança com o mundo, não faça aliança com Satanás, não abra mão da sua fidelidade, dos seus princípios, seja onde for, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na sociedade. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós cremos na palavra do Senhor, ela é o nosso parâmetro, ela que é o fiel da balança, é nela que nós pautamos as nossas vidas e as nossas decisões. Pastor, mas está todo mundo fazendo, que faça todo mundo, menos você. Você não é todo mundo, você é um filho de Deus, um servo do Senhor Jesus, uma serva de Deus. É preciso que se levante Ezequias nos dias de hoje, gente que se posicione, saiba o mundo de que lado nós estamos. Pastor, mas isso é difícil, é perigoso. Não sei se é perigoso, é difícil e tem consequência. Tem consequência, é óbvio que tem consequência. A fidelidade do Senhor tem preço. Tem preço, meus irmãos. Porque quando nós assumimos uma posição no reino espiritual, nós declaramos guerra contra o reino das trevas. E o reino das trevas se levanta, e o inimigo se levanta. Olha então o que vemos aí em 2 Reis, capítulo 18, verso 13. O último verso que nós vemos diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Segundo os anais do rei Senaqueribe, 46 cidades foram conquistadas. Faltava apenas Laqui e Jerusalém. Jerusalém estava o rei Ezequias. E o rei Ezequias então se vê numa situação complicada e difícil, porque o maior exército do seu tempo estava à porta, dizendo: abra os portões, sirvam a nós, deixem-nos entrar, porque senão nós arrasamos, nós acabamos com vocês. O rei da Síria manda porta-vozes para ameaçar, para zombar, para dizer que eles jamais poderiam sair dali com vida, que a melhor coisa era fazer uma aliança com o rei da Síria, e era melhor viver no mundo pagão, estar vivo, do que ser fiel ao Senhor e morrer por causa dele. São palavras do rei da Síria, meus queridos. Que situação Ezequias se vê agora. Mas é interessante, e quando nós
olhamos para frente, no capítulo 19, versos 35 e 36, diante do maior exército da Síria, olha o que está escrito: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É preciso ter coragem, é preciso ter ousadia, é preciso ter intrepidez, é preciso ter coragem para se posicionar diante de Deus e passar, seja lá o que for, por causa do nome de Deus, mas confiar que a vitória é do Senhor, que é o Senhor que garante a nossa vitória, que as lutas, os sofrimentos, as derrotas que nós sofremos no meio da batalha não são a prova de que Deus nos abandonou, de que Deus se esqueceu de nós, não são provas de que Deus não é um Deus de confiança. Pelo contrário, meus queridos, quando nós fazemos como Ezequias, quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, e Ezequias não é perfeito, nós vamos ver no próximo culto as falhas, os erros de Ezequias, vamos aprender com elas, mas Ezequias, ele faz algo que é extraordinário na vida do cristão, mesmo que tenha errado. Ele pega as afrontas do mundo, as afrontas do inimigo, e as coloca no altar de graça do Senhor. Ele ora, ele clama, ele busca ao Senhor, e Deus responde dando uma vitória que ninguém mais poderia dar ao rei Ezequias naqueles dias, meus queridos. Como nós precisamos confiar no Senhor, como nós precisamos nos posicionar, sermos cristãos protestantes, cristãos que protestam, são fiéis ao Senhor, que têm coragem de dizer não à tirania desse mundo, aos reis desse mundo, tem coragem de dizer não ao pecado, dizer não à tirania do consumismo, do liberalismo, do sexo livre, do não tem nada a ver, está todo mundo fazendo. Nós precisamos de lembrar que o certo continua sendo certo quando ninguém mais está fazendo. Ainda que o mundo inteiro esteja fazendo aquilo que é errado, aquilo que o Senhor desaprova, meus queridos, o pecado continua sendo pecado. O certo vai ser certo sempre. E quem tiver coragem de dizer não ao pecado, não a esse mundo, verá a glória de Deus, verá o favor de Deus, será honrado por Deus. Deus irá dar vitória e os inimigos terão que bater em retirada, voltar para onde vieram, voltar de onde saíram. Porque contra o Deus de Israel, contra o Deus de Judá, contra o Senhor dos exércitos, não tem rei, não tem homem, não tem enfermidade, não tem nada nesse mundo que possa vencer, meus queridos. E nós lemos na Bíblia Sagrada que o Senhor é por nós e não contra nós. O Senhor é por nós, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa fé, Ele é a confiança, Ele é a nossa confiança. Deus pode permitir as provações, lutas. Nós podemos perder algumas áreas da nossa vida, nós podemos passar até necessidade, nós podemos até enfrentar um caos absoluto, mas se nós nos mantivermos fiéis, nos apegarmos ao Senhor, como o rei Ezequias, tenha certeza absoluta, Deus se levantará ao seu favor, Deus te dará a vitória. Eu quero terminar com a mesma frase que eu comecei: confiar no Senhor é uma escolha. Ser aprovado por Ele deve ser o desejo do nosso coração. Eu escolho confiar. Eu escolho fazer aquilo que o Senhor aprova, não que o mundo aprova, não a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E aí eu vejo o agir, o mover de Deus na minha vida. Leve o tempo que levar, o Senhor dará a vitória. Amém? Vale a pena ser fiel, vale a pena esperar pelo Senhor, vale a pena seguir os olhos da fé e não andar com a razão que nós encontramos na natureza humana. Feche os seus olhos, eu quero orar com você enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Fique de
pé. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que o Senhor é fiel, não importa se nós sejamos fiéis ou não, Ele permanece fiel, e aquilo que Deus prometeu, Deus irá cumprir, não resta dúvida. E Deus cumpre a sua palavra. Se Deus disse que vai abençoar, Deus irá abençoar. Mas se Deus disse que vai corrigir, que vai disciplinar, Ele fará isso, meus irmãos. Ele faz isso por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ainda que nós não mereçamos, Ele nos concede a graça. Ele nos concede a vitória. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, hoje nós clamamos ao Senhor que diante dessa palavra que nós ouvimos, nós sejamos fiéis e nos apeguemos ao Senhor, não importa as circunstâncias em que nós estivermos vivendo, não importa as respostas da oração que o Senhor nos der, Pai. Não importa se a vontade do Senhor nos desagrada, se a vontade do Senhor não é a mesma que a nossa, mas o que importa é que o Senhor seja fiel à Tua palavra e cumpra-se a vontade do Senhor nas nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a derrubar os altares da idolatria que nós construímos no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas amar de todo o coração, para que nós não venhamos a sucumbir-nos na idolatria pessoal, na idolatria de tantos ídolos que nós, Deus, nos levantamos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia do seu povo. Levanta, Senhor, uma geração de Ezequias nos dias de hoje, gente que se posiciona, gente que tem coragem de assumir a sua identidade em Cristo Jesus, fazer uma aliança com o Senhor, ser fiel ao Senhor e esperar que o Senhor haja em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, que as lutas desse mundo, que os enfrentamentos desse mundo, que as ameaças do inimigo deste mundo, do inimigo e deste mundo, não venham, Deus, a minar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Nós queremos, assim como Ezequias, sermos aprovados pelo Senhor, Pai. Andarmos com o Senhor e experimentar os milagres extraordinários que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, que assim seja, para a glória do seu nome, para o bem da igreja do Senhor que está espalhado pela face da terra. Nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.
eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Amém. Amém? Meus filhos, eu fico pensando se Senaqueribe tivesse feito aliança com o rei da Síria, por algum tempo ele teria tido uma vida fácil, confortável, sem problemas. Mas jamais teria sido aprovado pelo Senhor, jamais teria experimentado o extraordinário de Deus na vida dele. Teria tido uma vida medíocre, uma vida sem experiências com Deus. E muitas vezes nós não experimentamos o extraordinário de Deus, porque nós não perseveramos a nossa fidelidade com o Senhor. Nós nos assustamos com a ameaça do inimigo, com a ameaça do mundo e recuamos. Fazemos alianças ou simplesmente desistimos da nossa fidelidade ao Senhor. Mas se nós fizermos como Ezequias, perseverarmos na fidelidade, pode ter certeza absoluta, Deus irá honrar a sua fidelidade. Você vai ver o extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que o nome de Deus em tudo seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe abundantemente a semana de cada um de vocês.